Olá! E aí, você já fez a sua avaliação neuropsicológica este ano? Você sabia que uma boa avaliação neuropsicológica pode mudar a vida das pessoas, promovendo saúde, bem-estar e felicidade? Meu nome é Anelise Júlio Costa, sou presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e aqui da clínica Neuropsicoterapia, certo? Vamos conversar um pouquinho então sobre a real utilidade da avaliação neuropsicológica? Quando ela é necessária? Se você está aqui nesse vídeo, é porque você quer entender um pouquinho o que é avaliação neuropsicológica, certo? Bom, apesar de não ser um serviço novo, há uma demanda crescente por solicitação de profissionais para compreender o perfil mais complexo dos indivíduos. E essas demandas vêm das escolas para entender dificuldades emocionais ou de aprendizagem ou de comportamento das crianças, vem de médicos para entender perfis de desregulação emocional, dificuldade de foco, organização, desregulação de humor, dificuldades sociais. E no envelhecimento, a demanda vem muito de neurologistas para entender processos de neurodegeneração. Então, se você está aqui por causa de uma demanda para o seu filho ou para você, eu vou te explicar se de fato a avaliação neuropsicológica ela é necessária no seu caso, ok? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma avaliação neuropsicológica. Ou antes disso, na verdade, a gente precisa entender o que é a neuropsicologia, que é uma área do conhecimento que é interdisciplinar, porque congrega, inclui conhecimentos de diferentes áreas, como da psicologia, da fonoaudiologia, da pedagogia e da medicina, onde a neuropsicologia nasceu. Tá? A neuropsicologia ela tem o objetivo de entender os processos cognitivos, ou seja, os nossos processos mentais. Te dou exemplo: inteligência, atenção, linguagem, habilidades sociais, regulação emocional, também passa por processos cognitivos, né? O nosso comportamento, entendendo que cognição e comportamento estão numa sequência no qual a origem, ou seja, que só acontecem a partir de uma ativação cerebral. Então, na prática, a neuropsicologia nos diz que a nossa mente, os nossos processos mentais, eles só acontecem porque a gente tem um cérebro funcionando. Eu acho que você consegue usar exemplos da sua própria vida para ponderar isso. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas ficam incomodadas. Ah, mas tudo é resultado do cérebro? Será que o ambiente não influencia? Claro que influencia, gente. O cérebro, ele não está no vácuo. O cérebro não está no buraco negro. Ao mesmo tempo que o ambiente, o contexto, atua sobre cérebros diferentes. Pessoas com características individuais, específicas, não relacionadas ao contexto, que são próprias de cada um. Ou seja, a neuropsicologia, ela integra e, na verdade, ela deve integrar o que a gente chama de características individuais, ou seja, a constituição do indivíduo, mais o contexto no qual aquele indivíduo está inserido. E pensando também na história dele. Tá? Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas isso, tem o termo, isso é dificuldade emocional. Gente, mas são termos às vezes que eu entendo até preconceituosos dentro da psicologia, sabe? Como assim? Inclusive, se vocês pararem para pensar, é só uma questão emocional, normalmente isso é tido como um problema de menos valor. Você já pensou? Só que, vem cá comigo, essa história de problemas emocionais fica muito solto, porque você concorda que
perante, por exemplo, uma situação de luto, né? Indivíduo A não reage igual a indivíduo B. Um pode, por exemplo, ficar bastante deprimido, travado, procrastinador, enquanto o outro pode ter um comportamento mais enfrentativo, mais proativo. Annelise, mas se A vem dessa história, né, mais depressiva, sim, a pergunta é, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? E a neuropsicologia vai entender essas relações fazendo um ponderado do que contribui mais ou menos. Então, essa é a função da neuropsicologia. A avaliação vai então sistematizar tudo isso que eu falei até agora, tá? Em um processo de construção de perfil, ou seja, a compreensão das características de dificuldades e de potencialidades também, são parênteses, a avaliação precisa apontar perfil de facilidades e de potencialidades do indivíduo, tá bom? A partir da compreensão de como aquele indivíduo funciona do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, emoção também é na cabeça, não é no coração não, do ponto de vista social, inseridos num contexto, inseridos numa cultura. Porque pensa comigo, tem contextos que acontecem de formas diferentes conforme cultura, certo? E qual é essa função de entender esse perfil? Bom, quando então essa avaliação é necessária? Todo mundo deveria fazer? Bom, a priori não faz muito sentido a gente fazer só porque eu tô afim, né, ou achei legal e vai uma prática baseada em evidências, né? Isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar. A avaliação neuropsicológica, ela é uma prática baseada em evidências. Então, uma boa avaliação neuropsicológica, ela é respaldada em uma base epistemológica, ou seja, em uma técnica, em um conhecimento teórico prático que é testado, tá? E qual base? São conhecimentos das neurociências cognitivas. Então, por exemplo, testes projetivos, né? Como, por exemplo, aqueles testes que eu brinco parecido com o do Batman, onde você vê uma figura e a pessoa tem que dizer o que é, o que ela está vendo ali, ou desenhos muito soltos, né? Esses testes projetivos, eles não estão incluídos numa avaliação neuropsicológica. Eles fazem parte de uma avaliação psicológica, mas esse não é o nosso tema aqui, tá? Então, uma primeira dica, e para você entender que uma das funções aqui do meu vídeo, né, também é te instrumentalizar para você escolher bons profissionais. Eu sei, a avaliação neuropsicológica é um procedimento muito caro. E muitas vezes ele chega como demanda na vida da pessoa, dos pais, dos filhos, né? Quando é o caso de pais, em contextos onde o indivíduo apresentava dificuldades ou apresenta dificuldades, estratégias de modificação ou de melhora foram relacionadas à saúde mental. Foram implementadas estratégias, certo? Mas o resultado ainda não está muito claro. Então, a construção, gente, desse perfil é para eu lançar a mão e ter na mesa como aquele indivíduo funciona objetivamente. Ah, Annelise, mas é um problema emocional. Bom, esse termo também não pertence à neuropsicologia, mas a gente pode chegar ao ponto. Ah, Annelise, é uma questão de desregulação emocional. É assim, mas por que ele acontece? Vou usar só este exemplo. Ele pode acontecer, né? Porque o indivíduo, a nossa emoção, né? A nossa expressão da emoção, eu uso esse exemplo, é um dimmer, né? Dimmer para acender luz, que vai aumentando,
né? E a intensidade, ela é proporcional ao aumento. Então, dependendo da situação que a gente passa, que gatilha emoções na gente, aquilo fica num proporcional, né? Por exemplo, ser mandado embora é um gatilho emocional muito intenso em comparação com uma freada no trânsito, né? Muitas pessoas têm desregulação emocional porque esse dimmer da ativação emocional, ele não existe. É um botão de liga e desliga. Então, independente da circunstância, a intensidade dessa ativação emocional está sempre lá no 10, na minha brincadeira. Eu usei um exemplo de adultos, mas isso acontece também com crianças. Às vezes um simples, né, entre aspas, mas uma ordem, tá? Que ok, crianças têm dificuldade de lidar com ordem, de lidar com frustração, de não fazer o que quer, mas existe uma proporcionalidade, né? Tirar um adolescente do videogame, porque tá na hora de fazer o dever. Às vezes você precisa lá, inclusive, desligar. Ok, esse adolescente sair batendo pé, nossa, mas que porcaria, não consigo nem jogar, daqui a pouco eu faço o dever, e vai pro quarto reclamando. Ok. Agora, uma reação de fúria, joga o videogame, o controle no chão, por exemplo, grita, fisicamente fica muito ativado. Gente, isso não é uma reação típica de adolescente que foi tirado de videogame, certo? Ah, Annelise, mas o que você está dizendo como típica? Bom, a neuropsicologia, ela entende, né? Na verdade, as neurociências cognitivas, ela entende que existem padrões. Não é para as pessoas caberem em caixinhas, mas características que são pouco frequentes, né? Elas acabam apresentando mais dificuldades, né, ou um limite maior para aquele indivíduo se ajustar ao contexto, né? Então, no caso da desregulação emocional, reações muito intensas acabam dificultando nas relações interpessoais, no manejo de frustração. Todo mundo, todos os dias, passa por frustração. Isso é inevitável. Só que se isso me leva ao extremo, a minha vida fica travada na desregulação emocional. Por outro lado, eu posso ter uma desregulação emocional porque eu não tenho uma compreensão daquela situação. Porque eu apresento limites para fazer esse manejo ou ajustar o meu comportamento porque eu entendi o que está acontecendo. Mas uma é uma dificuldade na regulação emocional em si. O outro é uma consequência da não compreensão. Vocês concordam que entender essas origens, por mais que a expressão da dificuldade, desregulação emocional, apareça da mesma forma, faz toda a diferença em como a gente vai intervir? A avaliação neuropsicológica, ela ajuda profissionais, familiares e o próprio indivíduo a buscar intervenções que são mais eficientes e efetivas para aquele perfil, naquele contexto, naquele momento. Então, quando a avaliação neuropsicológica é necessária, quando a gente tem necessária, veja bem, quando a gente tem características que atrapalham na funcionalidade dos indivíduos, da pessoa. Disfuncionalidade, Annelise, o que é isso? No funcionamento, no dia a dia, e que traz, consequentemente, sofrimento para a pessoa e para quem convive, tá bom? Trocando em miúdo, a avaliação neuropsicológica, ela é necessária quando a pessoa está sofrendo por causa de uma dificuldade ou por causa de um jeito, e quando a gente está falando principalmente de desajustes de comportamento ou de processos mentais, como, por exemplo, ler, compreender situações sociais, certo? A avaliação neuropsicológica, ela ajuda sim no esclarecimento de diagnósticos. A avaliação neuropsicológica é um procedimento auxiliar no que a gente chama de diagnósticos diferenciais. Então,
ou uma criança com muita dificuldade no desenvolvimento, muito atraso nos marcos de desenvolvimento. A gente pode diferenciar se aquela dificuldade é uma dificuldade mais global ou se são dificuldades específicas, cruciais para aquele momento e que impede a adaptação da criança, né? Então, por exemplo, crianças que não desenvolvem, têm um atraso do desenvolvimento da linguagem, da fala. Isso impacta muito as habilidades sociais, as relações interpessoais. Mas, se eu entendo que essas dificuldades sociais, elas vêm pela dificuldade na comunicação oral, eu primeiro preciso intervir na linguagem para depois entender se existe uma dificuldade de base de cognição social ou se é só uma consequência dessa. A avaliação ajuda a esclarecer isso, certo? Dependendo da faixa etária, alguns perfis a gente pode orientar, ter hipóteses diagnósticas, né? Como, por exemplo, estou falando aqui de habilidades sociais e de linguagem em crianças, a gente pode sim, por exemplo, diferenciar se é um perfil de autismo ou se é um transtorno de linguagem, com seus subtipos. Dependendo da faixa etária, a gente aponta vulnerabilidades, que a gente chama de núcleo de dificuldades, mas aquela pessoa não apresenta características ou critérios o suficientes para diagnóstico. Da mesma forma, pensando lá no início da vida adulta, transtornos de personalidade, eles normalmente o primeiro diagnóstico acontece ali mais no final ali da fase que a gente chama dos adultos emergentes, ali depois dos 24, né? É que fica mais fácil por causa da história do indivíduo a gente fazer essas identificações. No entanto, desde a adolescência, existem já características que chamam atenção. Por que eu estou explicando isso? Não pense sempre que a avaliação neuropsicológica vai te dar um diagnóstico no sentido de um quadro nosológico. É TDAH, é autismo, é transtorno bipolar, é transtorno de personalidade, é transtorno de aprendizagem, é demência, de Alzheimer, é um declínio cognitivo leve, certo? Um comprometimento cognitivo leve, né? CCL, quando a gente fala de idosos, porque às vezes não chegou na etapa do desenvolvimento onde as características vão ficar mais marcadas, ou mesmo por questões individuais ou contextuais. Por exemplo, pessoas mais inteligentes, dificuldades relacionadas à saúde mental, elas aparecem de forma muito mais sutil do que na média da população. Porque aquela pessoa que é mais inteligente, inteligência é capacidade de resolução de problemas, aquele indivíduo tem mais recursos, ok? Para manejar desafios associados ao próprio perfil. Da mesma forma, se eu tenho um contexto que apresenta características no sentido de atenuar as minhas dificuldades, isso pode demorar um pouco mais a aparecer. No entanto, pessoas em contextos de extrema vulnerabilidade podem apresentar as dificuldades de forma muito mais marcada, porque esse contexto não é nada dócil, como a gente diz, às dificuldades. Então a coisa vira um cabo de guerra, certo? Então, novamente, a avaliação neuropsicológica é sim muito indicada e extremamente útil em situações de dificuldades relacionadas à saúde mental, emoção, questões sociais e cognição para orientar intervenções, ok? A gente sugere sempre que você procure profissionais que vão conseguir te dar respostas no sentido de explicar o que está acontecendo e por que A funciona e B não funciona. Tá? O objetivo da avaliação neuropsicológica não é te dar o diagnóstico. O objetivo da avaliação neuropsicológica é orientar a pessoa, o paciente e sua família
no sentido de promoção de intervenção que vai focar no aumento de saúde mental. Então não saia de uma avaliação neuropsicológica só com um nome, só com um diagnóstico. Saia depois de receber uma orientação do que fazer. A orientação do que fazer, sim, ele passa pelo nome, né? Porque se você vai intervir num perfil A, B ou C, isso faz diferença nas orientações, certo? Então, em todo esse perfil e, é claro, dentro ali daquelas orientações básicas, suspeita em crianças, autismo, transtorno de aprendizagem, deficiência intelectual, TDAH, nos adolescentes também, transtornos psiquiátricos, por exemplo, diferenciar autismo do transtorno obsessivo-compulsivo, o toque de transtornos de personalidade, transtornos ansiosos, né? Transtorno bipolar. Ok? Espero que esse vídeo tenha aumentado os seus conhecimentos sobre a minha área de atuação, do qual eu sou apaixonada, acredito que vocês conseguiram perceber. E minha missão última com este vídeo aqui em específico é munir a nossa sociedade de informações técnicas a fim de escolher profissionais que tenham qualidade e prestação de serviços de excelência. Ficou com alguma dúvida? Se é necessário, manda aqui nos comentários. Não quer se expor? Manda uma mensagem aqui no nosso perfil. A gente também tem as nossas redes sociais no Instagram, @neuropsicoterapiabh. Se você não segue a gente lá, segue lá. Então deixa seu like, assina o canal, segue no Instagram, para vocês também poderem mandar as dúvidas, e espero ter contribuído um pouco aí com a sua angústia de saber se você precisa ou não de avaliação neuropsicológica. Um abraço, até a próxima. Deixe a sugestão de tema para eu gravar vídeo. Tchauzinho!